Obrigada, pastor. Obrigada, louvor. Ai, meu Deus, como é bom estar aqui. Eu acho que vocês já me conhecem, né? Porque eu sou quase um membro daqui. O pastor falou até que ia fazer a carteira, né? A carteirinha. Vou cobrar essa carteira. E é sempre uma satisfação. Obrigada, viu, gente? É sempre uma satisfação, né? Eu costumo dizer, e não me canso de dizer, que é uma viagem. E toda vez que eu estou precisando fazer uma viagem, o Senhor me manda para cá. Pode sentar, igreja. E eu sempre fico na expectativa do que o Senhor quer, porque eu sei que aqui vocês são bem alimentados. Aqui eu sei que tem uma boa palavra. E é um desafio muito grande, porque a gente fica, o que é que eu vou falar, Senhor? E aí a gente vai buscar no Espírito, conversa com Ele e vê o que Ele tem. E hoje, Ele me lembrou de uma história que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. Eu já contei essa história algumas vezes, acredito que aqui não. Talvez você já tenha escutado essa história, mas ela exemplifica bem o que vamos conversar. Tinha um casal, que já eram casados há muito tempo, e viviam numa situação financeira muito difícil. Muito difícil. Eles tinham aquela situação de vender o almoço para comprar a janta. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. E é muito desafiador. E esse casal, certa vez, foi num mercado comprar umas bolachas, porque era tudo que eles podiam comprar. E eles foram comprar bolacha e estava tendo um sorteio. O sorteio era de um cruzeiro. E, de repente, eles ganharam esse sorteio. Chegou na casa, né, o sorteio. E, ai, que bom, vamos fazer um cruzeiro. E como vai ser? Não, é tudo pago, vamos embora, vamos. E eles foram, obrigada, querida. E eles foram para o cruzeiro. Quando eles chegaram no cruzeiro, o que dirige o capitão. O capitão começou a apresentar o navio a eles. E eles começaram a ficar empolgados, né? Olha, isso aqui são piscinas maravilhosas, aqui é o teatro, vai ter uma peça grandiosa com grandes artistas de Hollywood. E eles, tá. Chegaram no salão, um lustre maravilhoso, aqui vamos ter um evento, levaram na cozinha, aqui vai ser a comida que vai ser servida, vamos ter variedades do mundo todo. E eles ficaram muito empolgados, ai, que maravilha, e foram para a cabine. A cabine que eles ficaram, que era o quarto que eles ficavam, tinha uma janela que dava para o mar, eles viam o mar. Quando eles viram aquilo, eles ficaram como quem sonha. Meu Deus, que maravilha! Só Deus para nos ofertar uma coisa dessa. Meu Deus, e eles ficaram sonhando com aquilo. E olhando para aquela paisagem maravilhosa. E aí, eles tiraram o lençol da cama, botaram no chão, abriram a bolsa, tiraram as bolachas e começaram a comer e se maravilhando com aquele local, né? Com aquela vista. O dia passou, no outro dia seguinte, eles se acordaram. Abriram as cortinas e a primeira coisa que eles fizeram, graças a Deus, muito obrigada, Pai, por essa viagem. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Pegaram, sentaram no chão, começaram a comer as bolachas. O outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. E passaram os 7 dias do cruzeiro. Eles acordavam naquele ritual, abriam, agradeciam a Deus pelaquela viagem maravilhosa, sentavam e comiam as bolachas. Quando foi já no final da viagem, o capitão do navio sentiu falta deles e começou a procurar eles pelo navio. Chegou na piscina, falou para o piscineiro, cadê aquele casal que ganhou a viagem? Não teve aqui. Foi no restaurante, cadê o casal? Não teve aqui. Foi em todos os cantos, não teve. Aconteceu alguma coisa com esse casal, vamos lá na cabine. Quando chegou na cabine, rapaz, o que foi que aconteceu? Procurei vocês em todo canto e não encontrei. Aí eles olharam, não, foi maravilhosa essa viagem. A gente está como quem sonha, ficamos aqui o tempo todo. E vocês não comeram no restaurante aquelas comidas deliciosas? Não. Não foi na piscina, não viu o teatro, não fez nada. Não, senhor, deixa eu lhe dizer, o senhor não sabe, eu sou muito pobre. A gente ganhou essa viagem, a gente não tem dinheiro para pagar por isso, não. Somos muito pobres. Aí o capitão disse assim, me dê seu bilhete. Pegou o bilhete, você leu o seu bilhete? Aí eles, não, por quê? Porque está escrito, está tudo pago.
Tudo foi pago. Você não desfrutou porque você não leu o seu bilhete. E sabe que nós estamos passando por uma viagem, nós temos um bilhete e precisamos ler. E nesse bilhete diz que está tudo pago. Tudo já foi pago, a gente só precisa desfrutar. E a gente não está desfrutando. Sabe por que a gente não está desfrutando dessa viagem maravilhosa? Eu digo isso e me coloco na situação porque por muito tempo na minha vida eu vivia só comendo bolachas mesmo. E nada contra bolacha, tá? Mas Deus tem mais. Deus tem muito mais. Porque eu não lia o bilhete, eu não tinha acesso ao bilhete. Mas quando eu comecei a ler o bilhete, a primeira coisa que aconteceu foi a renovação da minha mente. Porque uma mente renovada, ela te dá acesso às coisas que o Pai preparou para mim e para você. Então, muitas das vezes, a gente fica aqui, ó. Então, essa manhã eu quero te convidar a renovar a sua mente, para que você possa desfrutar das coisas grandiosas que o Senhor tem para a sua vida. Amém. Queridos, a gente não veio para cá para viver uma vida capenga, de falta. Não, queridos. Jesus, ele tem uma proposta. Quem está na mídia hoje? Teu nome? Paulo? Carlos? Carlos, meu bem, você pode colocar, por favor, João 10:10. Jesus, ele tem uma proposta, querido. Jesus, quando ele veio e morreu naquela cruz, ele não disse, eu estou sem fazer nada no céu. Rapaz, estou entediado aqui, viu? Eu vou lá naquela terra, vou para aquela cruz, vou apanhar que sou um condenado e vou morrer porque eu estou sem nada para fazer. Não, queridos, ele veio com um propósito. E olha o propósito. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para quê? Para que tenham vida. E a tenham em quê? E a tenham em quê? Abundância. Abundância é o contrário de escassez. Escassez é falta de tudo. Abundância é mais do que o suficiente. Queridos, se a gente tem somente para a gente e a gente acha que isso está bom, isso se chama egoísmo. A gente tem que ter para transbordar. Deus nos chamou para o transbordo. Querido, se você tiver só para você, o que vai ser daquela pessoa que está precisando de uma cesta básica, de uma conta paga? O que vai ser dela? Se Deus opera pelas mãos dos generosos. Amém. A gente tem que querer viver essa vida abundante. Porque a gente vai ser resposta de oração. Por onde a gente passar, querido. Egoísmo é a gente pensar só na gente. Ah, tá bom, esse tiquinho aqui eu tenho o suficiente para mim, para o meu marido, para o meu filho, tá tudo certo. Não, queridos. A gente foi chamado para uma vida abundante. Ele morreu naquela cruz para que a gente pudesse ter saúde plena, para que a gente pudesse ser suprido em tudo. Amém, queridos? Só que isso não é da noite para o dia. Isso precisa de uma renovação na nossa mente. Dia após dia, renovando a nossa mente, pensando diferente. Olha o que Romanos 12 diz. É Carlos, né? Olha, Carlos, bota aí, Romanos. Portanto, irmãos, tem algum irmão aqui? Então está falando com a gente, diga, está falando comigo. Pronto, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pode passar. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está dizendo que aí a vontade de Deus que a gente passe dificuldade? Que a gente vive uma vida capenga? Que a gente venda o almoço para poder comprar a janta? Está dizendo isso aqui? Não sou eu, viu? É a palavra que está dizendo. Que a gente precisa renovar a mente para que a gente possa desfrutar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Aí você pode dizer, sim, João, mas como é que eu vou renovar a minha mente? Como é esse babado? Vamos falar desse babado hoje? Vamos? Vamos ou não vamos? Você quer renovar a sua mente? Quer ou não quer?
Então, eu vou dar para vocês 3 chaves. Eu não sei, pastor, que danado eu tenho com chave. Eita, não pode falar danado, não. Eu não sei porque eu gosto tanto de chave. Mas é porque chaves abrem portas, não é verdade? Então, vamos lá, para a primeira chave. Quem quer a primeira chave? Vamos embora? Selecione o que você anda ouvindo. Essa é a primeira chave para a gente ter uma mente renovada. A gente precisa blindar os nossos ouvidos. Eu vou usar um termo que eu uso na minha casa. E como eu estou na minha casa, eu vou usar, pastor. Não se escandalize. Mas os nossos ouvidos não são pinico. Para a gente estar ouvindo qualquer coisa, não. Para de emprestar, querido, ouvido para qualquer coisa. Sabe que a gente pega o celular, a gente deixa que a rede social, ela molde a nossa maneira de pensar. Quantos de nós somos influenciados pelo que a gente anda vendo no Instagram? Eu não sei você, querido, mas se eu me submeter a isso, eu vou ser influenciada. E com força. Então a gente precisa blindar os nossos ouvidos. A gente não empresta nossos ouvidos para qualquer tipo de conversa. Eu vejo pessoas adoecidas, com depressão, com ansiedade, porque fica ouvindo noticiário, fica vendo noticiário, que vai falir, que vai quebrar, que não tem isso, que não tem aquilo. E época de eleição é a treva. Ô meu Jesus amado, é assim ou não é? E a gente precisa renovar a mente e blindar nossos ouvidos, não ouvir qualquer coisa. Gente, eu sou chata. Às vezes vem um tipo de conversa, eu digo, não, pelo amor de Deus. Não vem não com esse tipo de conversa, não. Por quê? Porque se eu parar para dar atenção, eu vou meditar sobre isso. Vou meditar. Eu não sei se você medita, mas eu medito. Hoje a gente tem uma empresa e geralmente saem umas notícias que os impostos estão lá em cima, que a empresa está fechando, que fechou as empresas grandes, que demitiu, que acabou, que não sei o quê. Eu digo, eu quero ver isso não, a minha vai prosperar cada dia mais. Porque eu não só tenho uma empresa, eu tenho um grande ministério aqui dentro. Isso aqui é para a glória do meu Pai. Você entende isso, queridos? Então a gente não pode, mas se eu parar e ficar aqui, ó, rolando feed, ligando televisão, procurando saber o que o mundo está dizendo da economia, querido, nossa economia é do céu. O céu não está com porta fechada, não. Você entende isso? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, teve uma pessoa que deu ouvido a quem não deveria e deu errado. Carlos, pelo amor de Deus, bota Gênesis 3, para a gente conversar sobre isso. Rapaz, deu errado, até para a gente pagou o pato. Foi ela. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore? Pode passar. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores dos jardins podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Pode passar. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Pode falar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu não sei se você prestou atenção, tem 2 pontos aqui. Primeiro, Deus disse que eles não podiam comer das árvores. Uma. Mas quantas outras árvores tinha ali? Diversas, inclusive a árvore da vida eterna. Sim ou não? Mas a serpente mandou comer justamente a que Deus disse que não era para comer. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é especialista de nos mostrar coisa que nos tira da presença do Senhor. É a especialidade dele. E Eva deu ouvido. Deu ouvido. Eva era muito doida, porque falar com serpente, não é verdade? Imagina, tu tá na tua casa e de repente o teu cachorro fala, bom dia. Eu saio correndo, minha filha, Deus me defenderá de um negócio desse. Aí tu tá ali, a cobra fala contigo, primeira já era para ela ter corrido, faz tempo. Mas ela insistiu em ficar na presença da cobra.
E ela disse, veja só como a cobra foi astuta. Ah, você vai ser igual a Deus. Mas peraí. Quando Deus fez o homem, o que foi que ele disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ei, o homem já era a imagem de Deus. Você entendeu? E ela lá, bobona, foi comer, Eva bobona, comeu do fruto que não podia, porque deu ouvido. E sabe que muitas vezes a gente vai fazer coisas que não devemos, porque estamos dando ouvido às pessoas erradas? Querida, blinda os teus ouvidos. Blinda os teus ouvidos. Eu sei o que eu estou te dizendo. Eu sei o que eu estou te dizendo. A fé, ela vem pelo... A fé vem pelo ouvir. Aí a gente sempre fala, a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas existem dois tipos de fé, queridos. Existe a fé do tipo de Deus, que é a fé que a gente tem na palavra, que chama a existência as coisas que não são. Mas existe a fé no natural, que é a fé nas coisas do mundo, a fé nas coisas que a gente está vendo. Por exemplo, você não precisa de fé para receber seu salário no final do mês. Você precisa de fé quando você chega em casa. Diz assim, eu vou ligar a luz. Você diz, eu vou ligar, peraí. Você faz isso? Você precisa de fé para ligar a luz? Não, porque você sabe que pagou a conta. Você só vai ligar o interruptor. Isso é uma fé natural. Isso não é fé do tipo de Deus. Você não precisa de fé para isso, porque você pagou, você sabe que tem. Você está entendendo? Então, a gente precisa ficar muito ligado, porque tem coisas que vão gerar fé nas coisas naturais e não nas coisas divinas. Você entende isso, queridos? Você entende? Outro que se deu mal e acabou, meu filho, com um reinado inteiro, foi Roboão. 1 Reis, Carlos, 16, deixa eu botar o óculos, é melhor, né? 16:6. 1 Reis 16:6. Pode passar. É 16? É. Não, desculpa, é 12. 12:6. Gente, Roboão, ele era o filho de Salomão e ele assumiu o reinado. Tá? Ele passou a ser rei. Salomão morreu e quem assumiu o trono? O filho dele. Olha só, você é dono de uma empresa, você morre e o seu filho assume a empresa. Você imagina que deixou um bom legado e que ele vai administrar bem, não é assim? Só que não. Por quê? Porque o abençoado resolveu ouvir pessoas erradas. Tomou o rei Roboão conselho com homens idosos que tiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhas que responda a este povo? Pode passar. Eles lhe disseram: se hoje te tornares servos deste povo e os servires e atento falares boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Espera aqui, só um minutinho. Roboão, algumas pessoas se apresentaram a ele e começaram a questionar porque eles estavam sofrendo dura serviço. Aí ele disse, peraí, volta daqui a 3 dias, eu vou tomar conselho com algumas pessoas aqui. Aí ele foi falar com os sábios, os anciões, que dava conselho ao pai dele. Aí os anciões disseram assim, rapaz, alivia a carga desse povo, seja melhor com eles, não bota tanto peso não, se tu fizer isso, esse povo vai te servir para sempre. Mas ele olhou e disse, rapaz, acho que isso não foi um bom conselho não. Eu vou falar com os meus brothers, os meus parceiros, meus amigos, minhas amigas. Eu vou buscar no Instagram aqui uma solução melhor do que a Bíblia. Olha o que ele falou. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado e tomou conselho do Instagram, que havia crescido com ele. E tomou conselho com os jovens que haviam crescido com eles e o serviam. Olha o que esses abençoaram aconselharam. E disse-lhe, que aconselhai-vos, que respondai-vos, menina, essa versão, a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. Pode passar. E os jovens que haviam crescido com eles lhe disseram, assim farás a este povo, que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós, assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Olha só. Assim que seu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentar, né? Eu aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos
vos castigarei com escorpiões. Traduzindo, os amigos mais novos disseram assim para ele: desce a lenha. Os mais velhos disseram: rapaz, alivia. Os mais novos disseram: alivia o quê, meu irmão? Mete o pé nessa galera. Olha o conselho. Agora, deixa eu te dizer. Adivinha com qual conselho esse cara ficou? Com o conselho errado. Ele ficou com o conselho dos mais novos. E sabe o que aconteceu, querido? O reino foi dividido. Então, cuidado com quem você tem se aconselhado. Cuidado com quem você tem pedido, a quem você tem pedido conselho. Você pode destruir não só a sua vida, mas a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, porque você está se aconselhando com quem não é para você se aconselhar. Presta atenção, amados. Presta atenção. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso é vida para a nossa vida. Você entende isso? Mas teve uma pessoa que ouviu as coisas certas. Eva ouviu coisa errada, ela ouviu a cobra. Roboão ouviu errado, ele ouviu os amigos. Mas teve uma pessoa, que ouviu o que era certo. Por favor, coloca para mim Marcos 5:25. Olha só. A quem essa mulher ouviu? Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, diga comigo, tendo ouvido a fama. Queridos, ela não conhecia Jesus, ela não viu Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Deixa eu te dizer, você conhece Jesus? Ele habita em você, o Espírito Santo habita dentro de você, então você já está um passo à frente, amém? Ela não viu Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Então, ouviu a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, tocou na roupa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Queridos, ela só dizia isso porque ela ouviu isso em algum momento. Ela ouviu. Então, deixa eu dizer, a quem você está emprestando os seus ouvidos? Quem você está dando atenção? Essa mulher, ela deu atenção a Jesus. Ei, peraí, como assim? Olha, tem um homem ali que está curando. Oxe, como assim? Ele curou cego, foi? Eita, curou cego. Ele escutou de novo. Ele curou aleijado. Eita, ele curou aleijado. Ele ressuscitou morto. Eita, ele ressuscitou morto. Caramba. Rapaz, então se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Ela só pôde declarar que ia ser curada porque antes ela ouviu. Você entende a importância de ouvir correto? Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 4:20. Olha o que a Bíblia diz, a quem nós devemos ouvir. Meu filho, vocês são filhos? Eu sou filha, amém? Escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Você é filho? Se você é filho, você não tem que estar ouvindo conselho de A, de B, de C, de não, Instagram, Facebook, seja lá qual é a rede que você busca. Chat GPT, você tem que ouvir a palavra. Escute minhas palavras, escute minhas palavras, escute minhas palavras. Presta atenção ao que eu te digo. Morte e vida, querida, está no poder da língua. A gente só vai falar aquilo que a gente ouve. Você entende isso? Deus nos chamou para viver uma vida abundante, mas precisamos renovar a nossa mente. E a primeira maneira que devemos renovar é a nossa maneira de ouvir. Amém, queridos? Vocês querem a segunda chave? Vocês estão com sono? Então, bem alto. Quero! Ai, minha gente, é bom demais falar do Senhor, né? A segunda chave eu vou dizer, mas vocês vão ter que fazer uma promessa. Vocês vão continuar me amando. Amém? Porque eu amo vir para cá. Então, se vocês não me amar, vai cortar minha viagem. Aí não dá, né? Ai, ai. Vamos lá. Não sei se eu começo, não sei se eu não começo. Vamos lá. Se associe com as pessoas certas.
Se associe com as pessoas certas. Eva se associou com cobra. Roboão se associou com os amigos sem futuro. E você está se associando com quem? Com quem você está se associando? Queridos, as associações, elas vão determinar onde a gente vai chegar. Presta atenção com quem você anda, parando para conversar, compartilhando a sua vida, se associando. E Neidinha falou algo muito interessante agora quando a gente estava conversando. Às vezes a gente não está associado diretamente, mas a gente está associado pelo Instagram, a quem a gente está seguindo. É forte ou não é? Presta atenção, cabeção. Presta atenção. Porque a gente precisa refletir a luz de Deus por onde a gente passa. Você entende que nós somos embaixador de Cristo? E o embaixador, ele representa um reino. Você tem uma responsabilidade de representar o reino de Deus aqui na terra de uma maneira poderosa. As pessoas precisam olhar para você e não dizer, eita, vai ali um filho de Deus porque você está com a Bíblia aqui, não. É a sua conduta, é o seu jeito de falar, o seu jeito de negociar. Se você compra, você paga. Amém, queridos? Se você diz que vai, você vai. Palavra dada é palavra cumprida, nós somos crente. Sabe que quando eu era do mundo, quando eu não era do mundo, servia ao bicho ruim, eu não servia tão direitinho. Servia direitinho, minha filha, porque todo domingo eu estava no pagode. Estava, não perdia um. Aí dia de domingo tem a igreja, meu Deus, ó céus, ó dia, mais um culto. Ai meu Deus, mais a mesma coisa. Oxente. Aí tem um evento na igreja. Ai, né, esse evento de novo. Oxe, mas todo ano tu não ia para o carnaval, benção? Esperava o carnaval. E um evento na igreja que é uma vez no ano, tudo, não sei, é caro, é não sei o quê, bota um monte de empecilho. Não, querido, se é para ser crente, a gente tem que ser crente rochedo. Porque quando a gente era do mundo, a gente era rochedo ou só era eu? Você entende, queridos? Então a gente precisa entender essas chaves para que a gente possa desfrutar do melhor de Deus aqui na terra. Porque essa é a proposta. 1 Coríntios 15, 33. Olha isso aqui como é sério. Olha como é sério. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Eita, é forte, é babado. Eu sou crente, eu sirvo na igreja, mas se associar com pessoa errada, viu, vai dar BO. Não tem essa, não tem essa. Se associar errado, vai ter problema, porque as más associações, elas corrompem os bons costumes. Você entende isso, queridos? Não se associa com qualquer pessoa. Seja chato mesmo, seja seletivo. Seja seletivo, porque sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus voltar, se tu se associar errado, tu fica com teu amiguinho aqui, vice, e com mais um. Tô te falando, então não é melhor tu ir, benção? É melhor tu ir, vai por mim, vice. Provérbios 13, 20. Eu amo esse Provérbios, porque ele me dá uma diretriz muito grande. Quem anda com sábio será? Mas quem acompanha do tolo, acaba como? Acaba mal. O tolo, quem anda com tolo, acaba mal. Eu já vi pessoas se ferrarem porque estava com pessoas erradas. Estava com pessoa errada, veio o BO, com o meu BO junto. Só porque estava com as pessoas erradas. Agora, eu também já vi pessoas que não tinham muita sabedoria, mas colou com quem tinha e, avançou, cola com quem pode te promover no reino do Espírito. Quem pode falar palavras de vida. Quem pode dizer para você, não vai por aí não. Se tu for por aí, tu vai cair. Correção não é bom não, amadas. Correção não é bom não, mas é necessário. A gente precisa estar junto de pessoas que tenham coragem de dizer para a gente o que a gente precisa melhorar. Amém, queridos? Vocês estão me amando? Amém, por favor, viu? 1 Coríntios 5:11. Eita, esse aqui é forte, viu? Esse aqui é só para quem não veio hoje. Tá certo?
Mas agora escreva vocês que não se associem com quem se dizendo irmão. Porque a gente acha que a associação é só com o povo do mundo, a associação é errada com o povo do mundo. Mas ele está falando aqui que é com aquele que diz que é irmão, viu? Que diz assim, olha, se esse que diz que ele diz é irmão, mas ele é devasso. Mas ele é avarento. Aqui, ó, avarento. Idólatra. Maldizente, só fala mal, só fala mal, só fala mal, só fala mal, só fala mal. Bêbado, ladrão. Ah, eu não roubo não, mas compra e não paga. É roubo do mesmo jeito. Mente é roubo do mesmo jeito, porque você está roubando a consciência do outro. Nem mesmo como com alguém assim. Não está falando do povo do mundo, não. Está falando quem é dentro da igreja e pratica essas coisas. Você não deve nem sentar para comer com ele. Você entende como a associação é pesada, é forte? Queridos, pelo amor de Deus, se você quer viver o melhor de Deus nessa terra, não se associa com qualquer pessoa, não. Protege aquilo que o Senhor confiou a você. Amém? Amém mesmo? Tá certo. Agora vamos para a terceira chave? Quer ou não quer? Não, vocês estão muito animados. Tem que dizer assim, eu quero. Isso. Fica em pé, todo mundo. Eita. Em pé. Se despreguiça, assim, ó, espreguiça. Ah, agora senta para receber a terceira. Que de manhã dá um soninho. Mas vocês estão bem atentos, viu? Amém. Glória a Deus. A terceira chave está em Provérbios 18, 21. Queridos, essa chave é babadeira. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e vida está no poder da língua. O que você tem falado? O que você tem falado vai determinar o que você vai colher. Palavras são sementes. Toda vez, querido, que você for falar alguma coisa, lembre-se, eita, essas palavras são sementes. Eu vou semear isso, eu não vou semear isso. Eu não vou semear, não vou. Então, não fale aquilo que você não quer colher. Amém, queridos? Precisamos controlar a nossa língua. Precisamos controlar a nossa língua. E assim, isso é algo particular. Não é particular, mas é muito mais propício da mulher. Às vezes a gente, quando explode, fala umas coisas que não deveria falar. E falou. Amada, a mulher sábia edifica seu lar. Segura a tua língua, cabeção. Segura a tua língua, porque você está criando aquilo que você vai ver. Então, se você não quer colher coisa errada, não planta errado. Amém, queridas? Amém. Teve um homem que ele tinha uma promessa de Deus. Rapaz, eu acho... Pastor, às vezes eu fico lendo a Bíblia e eu fico assim... Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Um anjo apareceu para o camarada. Um anjo... humana, porque se for com asa, com 7 olhos, a gente cai duro. Aparece um anjo, e o anjo diz assim, ei, as tuas orações foram ouvidas, e eu vim trazer a resposta dela. Você ia fazer o quê? Se alegrar, né? Só que esse camarada não se alegrou, não. Bota aí, Lucas 1:20. Esse homem se chama Zacarias. Ele era o pai, ele foi o pai de João Batista. O anjo apareceu para ele. E ele, olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida. E ele fala, aí o anjo fala, você vai ser pai. Aí olha o que Zacarias fala. Volta um pouquinho, por favor. Para a gente ver o que Zacarias fala. 19. Não, volta mais. Não, pode deixar 19, desculpa. Não, pode voltar.
Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo apareceu para ele e disse, tua oração foi ouvida, tu vai ser pai. Aí ele olha e diz assim, eu vou ser pai? Que conversa, eu já sou velho, minha mulher é estéril, como é que vai ser esse negócio, hein? Aí o anjo pegou, meu filho, o anjo pegou, olha o que o anjo disse para ele. Eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus e fui enviado para falar a você e lhe trazer boas novas. Todavia você ficará mudo. Olha, é o seguinte, eu sou Gabriel, eu vim te trazer uma boa notícia e tu está dizendo para mim que é velho, que tua mulher é estéril, tu está me dando desculpa do que eu estou te dizendo, pois deixa eu te dizer, tu vai ficar mudo, tu vai ficar calado, até a promessa se cumprir, porque se eu deixar tu falando, tu vai atrapalhar o processo, porque tu vai falar negativo, tu vai falar contra. Você entende isso, que foi necessário deixar Zacarias mudo por um período, para que a promessa se cumprisse? Queridos, isso é muito sério. Às vezes a gente está no gatar assim, está na pontinha para acontecer aquilo que a gente está crendo. Mas a gente com a nossa linguinha, corta. Não vai dar, está difícil. Ai, está demorando. Ei, meu amigo, para. Se Deus falou, está falado, ponto final. O nosso papel é crer. É só esse. Como vai ser? Como não é problema nosso não, querido. E quem falou foi Ele. Amém. E tu não fica preocupado como vai ser, como será o amanhã. E que eu quero saber como vai ser amanhã. Eu já sei como vai ser o amanhã. Vai ser ótimo. Poderoso. E eu vou continuar falando que Ele vai ser ótimo, que Ele vai ser poderoso, que Ele vai ser ótimo. Porque palavras são semente. E eu falo o que eu quero colher. Amém, queridos? Amém mesmo? Amém. Aleluia. Agora teve um cara que eu gosto dele. 1 Samuel 17:45. Esse aqui, ele sabia falar certo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você confrontou. E hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. E eu o matarei, cortarei sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Você entendeu o que aconteceu? Ele disse o que ele queria ver. Ele disse o que ele queria ver. Ei, o que você tem dizendo para o seu gigante? O que é que você está dizendo para o seu gigante? A gente não fala do problema, a gente fala ao problema. Amém? Quanto mais você falar do problema, mais o problema vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Mas a partir do momento que você mostrar ao problema quem é o seu Deus, tudo vai mudar. Ele apresentou o Deus dele. Todo mundo vai ver, viu? Todo mundo vai ver que Israel tem um Deus. Todo vai ver. Então todo mundo vai ver que você tem um Deus na sua vida. Ei, querido, você não é filho de chocadeira, não. Você tem um pai. Você tem um pai. Você tem um pai, querido. Você é filhinho de papai. Filhinho de papai. Você não é órfão, não, meu amor. Então você não pode se comportar como órfão. Amém. Você tem um pai. Você tem um pai. Você é filho. Você duvida que você é filho? Mas eu quero provar que você é filho. O louvor pode subir? Eu quero provar que você é filho. Gálatas 4:7. Porque não adianta só provar, só falar, tem que provar, né? Não é assim? Gálatas 4:7. Assim você já não é mais escravo, porém filho. Diga, eu sou filho. Eu sou filhinho de papai. Haha, e sendo filho, também é o quê? Também é o quê?
Você é herdeiro, querido. Você é filho e herdeiro. Você é filho e herdeiro. O que é dele é teu. O que é dele é teu. Então por que você não pega? Então por que você não pega? Chegou a hora de pegar. Chegou a hora de pegar. De pegar o que é seu. Chegou a hora de sair dessa escassez, desse negócio que não dá, que não está dando. Vai dar certo, vai acontecer. Vai acontecer. Que Deus é esse que você serve, que acha que vai deixar você viver na mermice? Vai não, querido. Ele te chamou para você viver coisas grandes. Coisas grandes. Romanos 8,17. Na NTLH, por favor, Carlos. Romanos 8,17. Na TLNH. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Ele guarda a bênção para quem? Você é do povo dele? Então tem bênção para você. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aleluia! Aleluia! Agora, para você viver isso, você tem que pensar certo, falar certo, porque é um mecanismo, querido. É um mecanismo. O que você ouve e o que você vê determina o que você pensa. O que você pensa determina o que você acredita. E o que você acredita determina o que você fala. E o que você fala determina o que você recebe. Amém, queridos? Amém. Bota Lucas 13:11. Tem um menino. Pode ficar de pé, igreja. Tem um menino que eu gosto dele. Muita gente critica ele, viu? Muita gente critica esse menino. Mas eu gosto dele. É o filho pródigo. Todo mundo fala, vixe, ele pegou o que era dele, foi embora. Mas, queridos, deixa eu te dizer, ele sabia que ele era filho. Ele sabia que era filho. 13, desculpa, é 15, eu estou sem óculos. 15. Olha só isso. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que tinha, que era seu, partiu para a terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a uma das cidades naquela terra. E esse mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou para a casa do meu pai e lhe dizer: pai, eu pequei contra Deus e diante de ti. Vai passar. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho dele disse: pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Pode passar. O pai, porém, se disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e a sandália no pé dele. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho, ele nunca deixou de ser filho. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Agora vê o babado? É esse aqui o babado forte. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão,
voltou e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se dignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, ele não disse meu irmão, ele disse seu filho, é só, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Pode passar. Então o pai respondeu: meu filho, mostrando a ele que ele também era filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque esse seu irmão estava perdido e reviveu. Só para você entender isso aqui, querido, ele foi reclamar com o pai. Como é que pode? Esse estava aí fora, esse veio, o senhor matou cabrito. Ele fala: meu filho. Ele ainda falou: eu tive esse tempo todo com você e você nunca me deu um cabrito magricelo para eu comer. Aí o pai diz: meu filho, você estava comigo o tempo todo, tudo que é meu é seu. Você não comeu porque não quis, não foi porque eu impedi não, viu? Se a gente não está comendo e bebendo o melhor dessa terra, não é porque Deus está impedindo não, é porque nós não estamos querendo. Porque querer não é só eu quero. Não, é se posicionar. Amém, queridos? E esse o filho pródigo, eu gosto dele, sabe por quê? Porque ele nunca perdeu a consciência de que ele era filho. Quando o caldo apertou, ele disse: oxe, eu tenho um pai, eu vou correr para papai. Aí o mais lindo dessa passagem termina aqui, ó. Pode passar. Jesus disse também aos seus discípulos. Não, pode voltar. Volta. Mas ele insistiu. Não, cadê? Volta. Está na versão? Pode voltar. Não é esse não. É o que a gente estava lendo. 15. Bota lá, 15. Sim, pode passar. Se aproximou-se da casa, o filho mais velho dignou-se. Pode passar. Aqui, tá bom. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. A parábola termina aqui. Certo? Jesus não termina dizendo se o irmão mais velho entrou na festa ou se ele não entrou na festa. Sabe por quê, querido? Porque a decisão de entrar na festa é minha e sua. A decisão é nossa, não é dele. Ele falou: o seguinte é esse. Você não comeu porque você não quis. Está aqui disponível. Mas você quer comer? Você quer entrar na festa? Porque estava tendo uma festa para o filho. Você quer entrar nessa festa hoje? Você quer entrar? Então eu quero convidar você a entrar nessa festa. Eu quero convidar você a celebrar a vida abundante que Deus conquistou para você. Amém, queridos? Sabe aquela música, você sabe cantar, pastor, aquela música Eu Pego o Que É Meu? Sabe? Sabe qual é? Porque hoje você vai pegar o que é seu. Você vai deixar o sono em casa. Você vai se alegrar e vai pegar o que é seu. Porque fé se alegra antes. Eu não sei do que você está precisando. Eu não sei o que você está crendo. Eu não sei, mas eu quero te dizer, se hoje você pegar, vai se manifestar. Eu vi, meu filho, de muito longe. Deixa eu dizer para você, eu tenho propriedade para dizer. Eu não sei se eu já contei meu testemunho aqui, mas se eu não contei, eu vou contar de novo. Vocês são daqui, talvez não conheçam, mas existe uma ponte muito famosa, Joana Bezerra, em Recife. Alguém conhece? Eu morei ali embaixo. Queridos, eu morava numa casa de tábua que quando chovia, a água dava no teto. Com 9 anos eu comecei a trabalhar. Com 11 para 12 anos de idade eu tinha uma amiga que fazia faxina. E ela dizia assim para mim: vamos fazer faxina comigo? Eu vou fazer a faxina na casa e tu vai fazer a faxina do quintal. Sabe qual era a faxina do quintal? Arrancar mato e limpar cocô do cachorro. E ela dizia: tu pode ficar com lanche. E eu ia limpar cocô do cachorro e capinar mato para comer uma maçã porque era o lanche. Então eu sei de onde Deus me tirou. E eu quero te dizer, não existe buraco tão fundo que você possa estar que Deus não possa te tirar.
Amém, queridos? Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. E eu sou diferente de tu, Só não, querido. Só moro mais longe. Só isso. Mas se Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a tua. Quantas vezes, querido, eu usei roupa de menino. Usei roupa de menino de doada pela a patroa da minha mãe, que era empregada doméstica. Quantas vezes? Quantas vezes eu escutei: você não vale nada, você não presta, você não serve para nada. Quantas vezes eu escutei isso? Mas Deus mudou a minha história. E Ele muda de quem quiser. Porque Ele não mudou. Ele era, é e sempre será o mesmo. Amém, queridos? Então deixa eu te dizer, se alegra. Se alegra porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém? Você pode se alegrar essa manhã. Agora tem que se alegrar. Tem que se alegrar, porque mesmo diante de todas essas dificuldades que eu passei na minha vida, uma coisa Satanás nunca roubou minha, foi a minha alegria. Foi a minha alegria. Sabe por quê? Porque ele não pode roubar o que ele não te deu. A tua alegria foi Deus que te deu e ele não pode roubar. Então se alegra, dá um chute na cara dele, bicuda na cara do cão. Se alegra essa manhã. Responde no reino do Espírito. Responde, querido, isso. Deixa ele confuso. Eita, tá tudo dando errado. E você, haha.